uns 10 minutos de joelho, e aí sim nós vamos passar a palavra para o irmão, vai estar louvando e depois nos conduzindo a mensagem, aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu não sei nada, que não tive muito pouco, conversei com ele do dia que chegou até hoje, e uma pena que já vai embora, já estou com saudade dele. Isso que nem conversei com ele. Agora hoje o Jacelino vai ter que abrir mão dele, eu vou levar ele a hora que ele estiver liberado de nós aqui. Porque antes de ir embora vai ter que nos dar a honra de estar lá embaixo também. Não veio aqui ainda. Eu vi que visitou todo mundo quase, mas o pastor ele não veio. Mas hoje ele vai chegar. Amém? Bom, amigo, que bom que todo mundo recebeu ele de braços abertos, né? Uma bênção de Deus esse homem. Vocês vão ver. Livro de Salmo, capítulo 70. Fogo vai cair no céu. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 70 diz assim: a palavra do Senhor. Apressa-te, ó Deus. Ô querido, pode ligar. Tá ligado? Amém. Boa noite, pessoal que está assistindo de casa também. Hoje diferente, estamos gravando esse culto, esse círculo de oração. Para vocês também acompanhar aqueles que não puderam vir, chegaram atrasados, outros moram longe, então assistam por aí a desenvoltura desse culto, que será uma bênção tanto aqui como aí dentro do seu lar. Amém? A palavra introdutória que nós vamos ler agora é Salmo 70 aí para você na sua casa. Diz assim a palavra de Deus: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem Roguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aleluia. O salmista Davi, na sua hora de aflição, quando ele clamou a Deus. E hoje nós usamos essa mensagem, esta oração, este clamor de Deus. Quando Davi clamou a Deus, que nós possamos hoje receber algo diferente da parte de Deus. Eu sei que ele trouxe aqui aquele que ele queria nesta noite trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu trabalho, na tua comunidade, no teu vizinho, na tua cidade, no teu estado e na tua nação. Amém? Fecha teus olhos, vamos nos conectar em Deus. Aleluia. Quem sentir a vontade de dobrar um pouquinho seu joelho, vamos dobrar o joelho aí 10 minutinhos. Quem não pode, ora de pé, sentado, como você quiser. É você e Deus. Amém? Eterno, maravilhoso Deus. Humildemente nós nos colocamos agora na tua presença, Pai. E vamos levantar um grande clamor, só pedindo, Senhor, que tu abra a janela do céu e nunca este lugar desta noite. Em nome do Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, assim como tu fez na casa de Jairo, Pai. Tu sabe que cada coração, cada alma, corpo, cada família que está aqui agora foi trazido por ti, meu Deus, Espírito Santo. Então que nós vamos sair daqui, não sair pela porta como nós entramos, nós que saímos daqui lavados e redidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui no círculo de oração, culto de oração, nos rendimento, Senhor Jesus, a teus pés, buscando da tua graça, do teu entendimento, da tua sabedoria. Que tu venha nesta noite falar conosco e nos alimentar, nos trazer uma palavra que venha nos dar entendimento e sabedoria da tua palavra. Que nós possamos a cada dia ser, Senhor, um ser melhor na presença tua. E nós tornamos, Senhor Jesus, uma bênção na vida do nosso próximo. Então vai fazendo, Senhor Jesus, a tua obra no meio do teu povo. Tu sabe que cada um, Senhor, está buscando, cada um está clamando e pedindo nessa noite. Cada um aqui representa uma grande nação.
cada um aqui descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, cada um aqui, Senhor Jesus, representa a sua casa, o seu lar, o seu vizinho, a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado e a sua nação. Então que tu venha fazer o sobrenatural acontecer sobre toda esta nação nesta noite, todo esse globo terrestre. Para onde tiver alguém, Senhor Jesus, escutando esse culto, assistindo pela live, ou até mesmo pregando a tua palavra, orando por alguém, ou cantando, louvando, Pai, que tu venha abençoar essa pessoa e as vidas que elas estão abençoadas também. Que tu venha nesta noite derrubar toda a cidade do inimigo, toda obra contrária, todo ciúme, toda inveja, toda feitiçaria, toda obra contrária, toda aquela inveja, o ciúme, a ganância, o adultério, a mentira, Senhor Jesus, oh glória a Deus, a prostituição, a toxina que gera doença no corpo dos teus servos, que seja, Senhor, queimada pelo fogo do Espírito Santo nesta noite, e que caia por terra, Senhor Jesus, todo levante contra o meio do teu povo, que o teu povo, Senhor Jesus, possa ter hoje o entendimento, Senhor Jesus, de estar conectado sempre, sem cessar na tua presença, orando, clamando e bendizendo o teu santo nome. Que tu venha curar os enfermos, que tu venha libertar os cativos, que tu venha, Senhor, abrir uma porta de emprego àquele que está desempregado, que cada pai de família venha ganhar o seu sustento, cada mãe de família para sustentar a sua família dignamente, Pai eterno. Abençoa as lideranças, Senhor, que governam, Senhor Jesus, as leis da cidade, do estado e do país, Senhor Jesus, que eles tenham entendimento e sabedoria do teu da tua palavra e que eles venham fazer, Senhor Jesus, acontecer somente, Pai eterno, a tua, Senhor Jesus, maravilhas na vida do teu povo, Senhor. Oh Deus maravilhoso e eterno, Pai. Que tu venha, Pai, acender uma tocha de fogo na nossa vida nesta noite. Usa, Senhor, como canal de bênção o irmão Fábio Felipe, que vai trazer a tua mensagem. Eu não sei o que tu preparou no coração do teu servo, mas eu sei que tu trouxe ele a mais de 400 quilômetros, não foi em vão. Foi para ele servir, Senhor Jesus, do teu maná, do teu bálsamo, da tua benignidade sobre a nossa vida. E que tu venha nos capacitar, nos quebrar e nos fazer um vaso novo na tua presença. Que nós sejamos, Senhor Jesus, cada dia um ser melhor para a tua palavra, para poder dirigir e proferir o teu santo nome. E em teu nome, Senhor, pregar o teu evangelho a toda criatura, para que ela venha ser libertada, Senhor, do vício da droga, do cigarro, do seja lá do álcool, seja lá do que for, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Pai eterno, maravilhoso Deus, abençoa, Senhor, os diaconistas, os diáconos nessa hora, as secretárias, as crianças, o grupo de jovens, os presbíteros, Senhor Jesus, o discipulado, Pai, no círculo de oração, nos cultos de sexta-feira, no culto lá na cidade de São Pedro do Sul, agora na quinta-feira. Todas as quintas-feiras, às 19h30, estão se deslocando daqui com a equipe para também se juntar com aquele povo de lá, Senhor Jesus, e estar junto e misturado para a tua honra e a tua glória. Porque, Senhor Jesus, nós não pregamos fraca de igreja, pregamos sim o nome santo de Jesus Cristo, e a tua igreja, Senhor, e a nossa tem que estar congregada na mesma unidade de Espírito, Pai, porque juntos e misturados nós levantamos um grande clamor e somos um povo abençoado pelo teu Espírito Santo, que tu tem nos guiado e anunciado, Pai, a cada dia. Então, vemos, Senhor Jesus, nesta noite, dobrar no nosso joelho e estar aqui clamando não só por nós, mas por toda a humanidade. Que tu venha ter misericórdia do teu povo, que tu venha sarar essa terra e que tu venha, Senhor Jesus, fazer abundância de bênção até que chegue o dia de tu descer e tocar a tua trombeta, Senhor, e abrir o sétimo selo e abrir o livro da vida e encontrar o nosso nome, Senhor, juntos congregados, e para subir para a grande Jerusalém, a terra prometida, aonde tu foi preparar grandes moradas para todos. Pai, a nossa, Senhor Jesus, misericórdia te pedimos, que nós nos humilhamos ao teu pés, Senhor, porque tudo que tu tem feito por nós, Senhor, nós só temos que te agradecer e ter gratidão pelo ar que respiramos, pelo dia que tivemos, pelo emprego, pelo sustento, pela família, pelo trabalho, pelo ir, pelo vir, pela saúde. Oh, Deus poderoso, como tu é maravilhoso, tu tem providenciado tudo em nossa vida.
Tu não tem deixado faltar nada, Pai. Tu tem abençoado, Senhor, aqueles que têm te buscado, aqueles que incessantemente querem estar na tua presença, Pai. Como é maravilhoso, Pai, sentir da tua glória, da tua vontade, e nesta noite, Deus eterno, onde tiver, Senhor, o pastor, Deus amado, o obreiro, ou seja lá quem for o diácono, Senhor, oh Deus amado, que tu venha abençoar a vida de cada um nesta noite, Pai. Não deixa que ninguém venha se afastar do teu caminho, da tua presença. Não deixa que ninguém fique triste pelo caminho. Cura a canseira, cura a fadiga, cura, Senhor, a preguiça, cura, Senhor Jesus, o desânimo, cura tudo que não vem de ti, Senhor, que tu és, Senhor Jesus, o teu Espírito, desde que foi criado o mundo, esteve em movimento, Senhor Jesus, sempre pairando sobre as águas, depois de movimento na casa, que é a casa de Jairo, e hoje não é diferente dentro das igrejas, dentro do nosso corpo, que tu seja, Senhor, o templo, aliás, seja, Senhor, morador do nosso corpo, que nós somos templo do teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, entender que nós somos, Senhor Jesus, a criatura, Senhor, que pela graça de Jesus Cristo fomos nos dados, Senhor Jesus, a autoridade de ser chamados filhos de Deus, e que nós, Senhor Jesus, usamos a nossa boca para profetizar grandes coisas sobre o nosso próximo, usamos a nossa vida, Senhor, para fazer a tua vontade, para servir, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, para buscar, Senhor Jesus, a tua sabedoria, do teu entendimento, que tu venha descaracterizar, Senhor, a mente das pessoas que o inimigo cega, para que não ouça, para que não veja, para que não enxerga, para que não sinta, para que não, Senhor Jesus, esteja prostrado a teus pés, glorificando e bendizendo o santo nome de Jesus Cristo. Oh Deus, abençoa, Senhor, o vizinho da direita, abençoa o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho do fundo, abençoa essa comunidade, abençoa, Senhor, os hospitais onde tem pessoas, Senhor, acamadas, uma UTI, no Guardião Natal, e tu toque, Senhor Jesus, nos médicos, nos enfermeiros, que o remédio que eles vão receitar e medicar esse paciente, que seja a tua mão entrando na recebida dos ossos do dedo, na orar, de cara, do rim, Senhor, do coração, do estômago, do intestino, de toda, Senhor, todo órgão, Senhor Jesus, seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Também visita as clínicas, independente de quem você acende uma luz na vida dessas pessoas, aqueles que estão encarcerados, presos também, para manter, Senhor Jesus, que eles sejam restaurados, tocados pelo teu Espírito Santo, Jesus, e que tu venha quebrar as algemas do inimigo e libertar o teu povo para que ele possa bem dizer e estar prostrado a teus pés, buscando, Senhor, da tua benignidade, do teu poder e da tua graça, que nós, Senhor Jesus, precisamos somente da tua graça e mais nada, e estar, Senhor Jesus, prostrado a teus pés, buscando do teu amor, buscando toda aquela criatura que está desgarrada pelo mundo caída, Senhor Jesus, achando que não tem mais solução para a sua vida, mas nós possamos, Senhor, chegar até ela, dar um abraço, estender a mão e dizer: Jesus te ama, Jesus morreu por ti na cruz do Calvário, tu é liberto, tu é abençoado, tu é lavado, tu é remido, tu é chamado, tu é marcado, tu é separado, tu é usado, tu tem que ser levantado, tu tem que ser glorificado, tu tem que ser, Senhor Jesus, lavado, remido pelo sangue do teu Cordeiro. Oh, glória a ti, cara, deixei de cá. E estamos lá nessa live, onde tiver, Senhor, uma pessoa assistindo esta live, que ela seja tocada pelo fogo do teu Espírito Santo, Pai. Oh, abençoa toda aquela criatura que não está aqui hoje, mas que já esteve, Senhor Jesus, e ela venha, Senhor Jesus, sentir o fogo do teu Espírito Santo em sua vida e sinta a vontade de nós estarmos unidos novamente, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Oh Deus, é isso que eu venho te agradecendo agora, recém é só o começo. Tu tem grandes coisas, grandes maravilhas para nós esta noite, e eu te agradeço e sou grato por tudo que tu tem feito, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, porque teu é o reino e a glória, hoje e sempre. Amém, Jesus. E
e amém. Aplauda Jesus. Aleluia, vamos receber o irmão Fábio Felipe. Não sei se ele vai louvar, se ele vai cantar, se ele vai pregar, o que ele vai fazer. O Espírito Santo de Deus já está na vida dele nesta noite. Amém? Vamos receber o Senhor de Deus em pé. Depois vamos levantar. Eu quero apresentar meu filho que está me visitando, que não conhece aí da igreja. Aqui o Mateus Graciano, esse que está aqui na frente. Amém? Vamos lá, esse é meu filho. Aqui o Flávio Felipe. Aí a live que está em casa, preste atenção nesse homem de Deus. Eu me sinto como Timóteo com Silas. Uma sabedoria imensa de Deus. Deixa Deus te usar. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Posso? Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu estava vendo o Salmo 119 e o verso 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Amém? Que todos nós possamos ficar meditando nessa passagem. Deus eterno, Deus da glória. Aleluia! Amém. Tem um cântico assim, irmão. Senhor, tu és para mim o meu amigo, meu ajudador. Aleluia! Em ti encontrei guarida, tu és meu refúgio na hora da dor. Quando estou amargurado, parece que as coisas não têm direção. Aleluia. Então me lembro, Jesus, morreste na cruz para me dar salvação. Senhor, minha salvação, eu te agradeço de coração. Aleluia! Só me resta teus passos seguir, chegar lá no céu. Vamos conseguir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Senhor, tu és para mim o meu amigo, meu ajudador. Em ti encontrei guarida, tu és meu refúgio na hora da dor. Quando estou amargurado, parece que as coisas não têm direção. Então me lembro, Jesus, morreste na cruz para me dar salvação. Aleluia.
minha salvação. Eu te agradeço de coração. Só me resta teus passos seguir, chegar aos céus, eu vou conseguir. Aleluia. Oh, glória. Aleluia! Quem pode dizer que o Senhor é a nossa salvação? Às vezes parece tão pequeno, mas o nosso Senhor foi ferido muito grande. Aleluia. Jamais podemos imaginar a dor que o nosso Senhor sentiu. Quando eu estava comentando com os irmãos uma coisa. Quando o Senhor Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Concorda? Amém, né? Glória a Deus. Por o Senhor ter, já antes da fundação do mundo, ter morrido por nós. O Cordeiro que foi morto dele, antes da fundação do mundo. Imagina isso. Deus tinha um propósito em toda a história da eternidade. Por isso, Deus permitiu que o homem pecasse. Porque ele precisava de nações ser criadas. Para dentro dessas nações, depois o Filho viria, ia conquistar, ia morrer por todo o planeta inteiro. Para chamar todas as nações para ele. Porque ele quer um povo. Aleluia. Ele quer um povo remido no nome dele. No sangue dele. Bendito o nome do Senhor, irmão. E quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, irmãos, Senhor maravilhoso. Aleluia. Ele sempre teve contato dele com o Pai dele. Ele tinha o alvo dele, ele sabia qual era. Mas ele nunca perdeu a presença do Pai. Nunca perdeu. Aí nós vemos na continuidade. O Senhor vem, ele nasce. Ele é pequeno, sempre em santidade. E ele desenvolve a sua maturidade. E aos seus 30 anos, ele vai lá. Ele é aprovado pelo inimigo. E em tudo, a toda a tentação que o Fábio é tentado, e muito mais ainda, o Senhor foi tentado. Só que o Fábio pode cair, mas ele não cai. Nunca caiu. Ainda que enfrentou o próprio inimigo face a face. E ele diz assim também está escrito. Não é só isso aí que está dizendo que está escrito. Tem mais coisas que tem. Amém, irmão? Amém. E o Senhor foi provado em tudo. Está escrito porque o Senhor Jesus falou. E como nós podemos dizer muitas vezes que a aplicação de um versículo isolado da Escritura para a nossa mente. O Senhor disse, se lembrou, não, nem só de pão viverá o homem. Quando ele tinha fome, na hora do momento da fome do Senhor, o Senhor disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, diz que essas pedras se tornem pão e come. Ele estava no último estado com fome. E o Senhor contradisse ele. Disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda, não é um pedacinho. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E quando ele vai, agora ele já passou pela prova, ele vai para pregar a palavra. E ele vem desempenhando, vem chamando discípulos. Um segue ele, outro segue ele, mas antes ele é batizado, né? Sabemos disso. Antes de ir para o deserto. Aí ele começa a chamar os discípulos dele. E aí ele junta 12 discípulos. Ele tinha um propósito. Juntou 12. E pregou para esses 12. E também enviou esses 12. E deu autoridade para esses 12.
E eles voltavam felizes. Ah, Senhor, até os espíritos imundos obedeciam a nossa voz, porque o Senhor tinha dado autoridade a eles. Mas o Senhor ainda não tinha ido para a cruz. Amém, irmão? Amém. Aí o que acontece? O Senhor Jesus vai, eu estou falando isso, eu estou narrando essa história para os irmãos verem aonde o Senhor Jesus poderia ter cedido e saído fora da vontade de Deus, mas ele preferiu ficar dentro. Quando ele disse, vamos adiantar. Quando ele chega lá no Getsemane, ele vai orar. E ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E voltou. E ele estava dormindo. E depois foi orar de novo. E falou a mesma coisa. 3 vezes. Pai, passa, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele conclui, mas todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Aleluia! Olha, Deus. Irmão, se a gente conhecer a intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos descobrir o que é uma obediência. Uma obediência completa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, e quando ele está... Por que o Senhor Jesus disse, passa de mim esse cálice? Os irmãos nunca pararam para analisar isso. Nem o irmão sabe responder isso. Dor. Ela forte é dor. Pode, por um lado, sim, porque ele suou sangue. Ele suou sangue. Mas sabe por quê, irmão, que ele orou isso? Porque ele nunca perdeu a presença do Pai. Aleluia! E agora ele ora, porque ele vai para a cruz e o Pai vai virar o rosto para ele. Ele não queria perder a intimidade do Pai. Mas agora, ele se fez pecado por mim e por você. Então lá na cruz, o Pai teve que virar. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor teve que, porque Deus não compactua com o pecado. E Ele era aquele que ia fazer a morte expiatória para Ele nos nossos pecados. Então Deus teve que se apartar dele. Por isso que Ele orou sangue e disse, Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade. Ele escolheu, irmão. Ele escolheu fazer a vontade do Pai, ainda que sabia que o Pai ia ter que se apartar dele. Ele nunca tinha perdido a presença do Pai na vida dele. Mas naquele momento, Deus teve que se apartar dele. Muitas vezes, irmão, a gente está em sofrimento, está em luta, e pensa que Deus nos abandona. Mas Deus nos deixa um pouquinho sozinho. Deus nos deixa um pouquinho sozinho, porque Ele quer ver a nossa reação. Ele quer ver como é que nós reagimos diante dele. E muitas vezes o Fábio tropeça. Em palavras, em pensamento, em atitudes. E muitas vezes até tenta virar as costas para o Senhor. Isso acontece com nós, irmão. A gente não deve ser hipócrita de negar isso. Acontece com nossas vidas muitas vezes. A gente pensa que está num nível muito elevado, aí o Senhor diz, parei um pouquinho que eu vou fazer uma coisa contigo. Aí o Senhor começa, Senhor, Senhor, está bem. E o Senhor faz isso, o Senhor trata conosco. Eu estou só lembrando isso para os irmãos, porque a palavra que eu quero trazer para os irmãos está junto com essa, porque é da palavra de Deus, mas eu quero falar, sabe, um ponto. O Senhor colocou no meu coração, eu lutei hoje de tarde, lutei desde manhã, escrevendo algumas coisas, pegando alguns versículos, e não estava bem certo, o Senhor queria que eu falasse. Mas aí, eu comecei a meditar, e de tarde, antes de sair para cá, estou lendo a palavra, comecei a orar, e o Senhor me levou numa palavra que fala sobre uma unidade no corpo. E ali eu senti paz naquela palavra. E é sobre essa palavra que eu quero falar com os irmãos. Irmãos, talvez os irmãos vão achar meio estranho. Mas é um culto diferente. Irmão, o meu dom não é de pular, não é de saltar, não é de gritar. Eu acredito que o meu dom é passivo, é calmo, tentando explicar algumas coisas para os irmãos, dentro desse contexto. Amém, irmão? Amém. E eu
falei com o irmão, como ele falou, Graciano, por chamada de vídeo ou por WhatsApp, e passei algumas coisas para ele, e ele gostou do que nós conversamos, e já em seguida disse, você vai ter que vir aqui falar aqui, eu sempre dando para trás, sempre dizendo, irmão, mas eu não sei nem falar, irmão. Eu não sei nem me expressar diante das pessoas. Aí, tanta insistência, aí apareceu meu cunhado e minha irmã lá em casa. Vamos lá. É o ventilador? Pode ser um pouco. Não muito para cá, porque eu tenho problema de rinite. Se começa a pegar muito aí, pá. E aí, irmão, aqui estamos. E eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra de um só corpo, que as Escrituras nos falam. De um só corpo, uma só igreja, um só povo, um povo reunido. Um povo que mora nessa cidade, Santa Maria. E eu queria deixar isso para os irmãos, porque isso está no meu coração faz muitos anos. O Senhor tem colocado essa vida no meu coração. A vida da unidade do corpo de Cristo. Eu queria compartilhar com os irmãos. Tem um cântico. Fala assim, irmão. Há um só corpo e muitos membros. Estou no corpo, como me aprove. O que nos une é o amor de Deus. Cristo é o cabeça e os membros seus. Há um só corpo e muitos membros. Estou no corpo, como me aprove. O que nos une é o amor de Deus. Cristo é o cabeça e os membros seus. Perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações e caindo na graça, e todo o povo dando glória a Deus, e todo o povo dando glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Amém. Então, os irmãos que aí podem abrir a palavra, capítulo 12, irmãos, do 1 Coríntios. Amém. 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 Eu não sei como é que tem o título em cima, não sei como na Bíblia dos irmãos. Tá? Na minha diz a unidade dos membros do corpo. Capítulo 12? 12. O meu diz os dons espirituais. Não, 12 1. Eu estou falando 12 12. Perdão, irmão, eu não falei o versículo. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Amém, amém. Vai ter uma grande continuidade aqui. Eu só queria mostrar uma coisa para os irmãos. Irmão. Quando o apóstolo ele chega na cidade, quando ele entra na cidade, ele já reconhece a identidade de Cristo nos filhos de Deus, pelo testemunho da vida dos irmãos. Aí, se ele chega na cidade, irmão, ele jamais vai criar outra coisa na cidade se já existe algo na cidade. Porque um corpo tem que ser criado uma vez só.
Amém, irmão? Amém. E esse corpo, ele vai falar de... Assim é Cristo também. Cristo não está dividido. Cristo só tem um corpo. E esse homem agora coletivo que forma o Cristo é quem? Somos nós. A igreja do Senhor. Todos aqueles que o Senhor recebeu, o que nós temos que fazer? Receber. Todos aqueles que são dele, são nossos. Pode pensar de uma maneira diferente, pode pensar de uma outra maneira, mas o sangue de Jesus está sobre ele. Aleluia. Ele é nosso. Glória a Deus. Nós devemos amar esses irmãos. Então eu senti a necessidade de falar sobre essa unidade. Amém, irmão? Então, o Senhor tem só um corpo, a igreja é um corpo. Teve um irmão na história que disse assim, ó, a igreja é comparada como um pássaro. O pássaro, ele é pequenininho, vem as pluminhas dele, né? Ainda ele é aquele pássaro pequeno, mas ele ainda o nome dele é pássaro. Ele é um pássaro. Aí depois ele cresce, vem as penas, aí ele voa. Aí ele voa. Assim é a igreja na cidade. O Senhor chama irmãos, chama pessoas, salva pessoas, coloca na igreja. Os irmãos crescem na comunhão. O Senhor levanta ministérios nessa comunhão. E depois o pássaro voa. Ele envia esse ministério. Para quê? Para que em outros lugares possa também esse corpo crescer. Lá aquele passarinho vai chegar lá e em seguidinha vai ter o alvinho, vai nascer de novo passarinho e ali sucessivamente para outros lugares. Aleluia. A igreja funciona assim, irmão. A igreja não é aqui, ó, o templo. Se o irmão fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa também que nós temos que gravar dentro de nós. Porque a igreja é a casa de Deus. A igreja é o templo de Deus. Deus mesmo se move nela. E tudo que está dentro do círculo pertence à igreja. O que está fora não pertence à igreja. Mas a igreja tem que resgatar. A igreja na cidade, ela está para acolher todos aqueles que Deus trouxe para ela. Todos aqueles que Ele salvou, a igreja tem que acolher. A igreja tem que acolher essas pessoas, porque são dele. É ele que está trabalhando. O trabalhar é dele. Muitas vezes a gente quer fazer o trabalho do Senhor. E aí o Senhor acaba muitas vezes nos colocando em quarentena, porque em vez de nos ajudar, vamos estragar os irmãos. Muitas vezes acontece isso. Aleluia. Muitas vezes acontece isso. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que o Espírito dele trabalhe. Irmão, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, o Senhor precisa nos lapidar. Quando nós chegamos na casa, nós somos cheios de problemas. Às vezes queremos trazer tudo de fora para dentro da casa. Mas o Senhor vai dizer assim, essa aqui é a minha casa. Aleluia. Essa aqui é a minha casa. Aqui é o meu Espírito. Eu que preciso trabalhar em ti. Oh, Aí o glória. Senhor vai tirando isso. É Ele que faz isso, irmão. É Ele que faz isso, não é nós. Não é nós que dissemos. Você tem que ser assim, você tem que ser assim. Não. É o Aleluia. Espírito Santo que faz isso. A gente vem com problema, mas o Espírito Santo vai trabalhando, vai limpando, vai purificando, vai transformando, até chegar ao ponto daquilo que eu falei, de um dia levantar o ministério como um ministro, e um dia, se o Senhor permitir, enviar ele para o lugar, para levar a palavra. E a igreja tem que estar sempre pronta para acolher todos os filhos de Deus, irmão. Não deixar nenhum de fora. Nenhum. Agora a gente vai ver nessa sequência aqui o que é um corpo. E isso é muito sério. Pelo menos, para mim, diante do Senhor, eu vejo isso e eu vejo que é muito sério isso. Por não conhecer, eu vou citar uma palavra, talvez não fiquem bravos comigo, eu vou citar a palavra do Senhor. Por isso que existe tanta divisão. Por não entender o que é o corpo de Deus. Aleluia. Por não entender que isso está na palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente é apurado, lê, passa por cima, não percebe, não para, não vê. Mas o Senhor tem um corpo. E o limite desse corpo é a cidade onde moramos. A igreja daqui de São Gabriel, Santa Maria, eu fiquei pensando no irmão lá,
São Gabriel. Santa Maria não é a mesma de São Gabriel, podemos usar ali. Por quê? Porque ele tem autonomia aqui e os irmãos têm autonomia lá. Mas pelo Espírito, pelo vínculo do Espírito Santo, é a mesma igreja. Lá pode ter uma administração, tem outra administração. E a administração da igreja tem que ser coletiva, não pode ser num grupo aqui, num grupo ali, num grupo lá, num grupo lá. No Antigo Testamento, irmão, todas as coisas eram trazidas para a casa de Deus. O povo que ficou de fora, que não pôde sacerdotar, porque foram os levitas escolhidos, porque eles caíram, agora tinham que trazer tudo, 10% de tudo, para suprir aquela casa. Para quê? Para suprir a vida do sacerdote que não trabalhava. O Senhor tinha separado eles exclusivamente para tratar da casa, cuidar da casa. Então era uma só casa. Uma só casa. Tudo Deus fez com uma tipologia. Tudo tem uma tipologia na história. Se você pegar quando o Senhor criou Adão, e aí veio toda a bicharada lá, e o Senhor não encontrou uma idônea para Adão, o que o Senhor fez? Fez Adão dormir, a costela dele, tirou uma mulher. Aí agora, o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário? Para você ver como é uma tipologia. Tudo é um tipo. Ele vem prefigurando tudo, até chegar aquilo que é verdadeiro. O que o Senhor fez na cruz? O Senhor foi ferido na cruz e atravessou uma lança ao lado dele. O Senhor morreu e na ressurreição do Senhor, o que surgiu? A mulher, a igreja. Então, tudo tem uma sequência nas Escrituras. A gente, quando lê a Escritura, tem que acompanhar as Escrituras. Tem que focar, quando pega daqui, tem que colocar na mira lá. Fala, Deus! E lá, tocar de fogo, que aí vai dar certinho aonde quer ir. E o Senhor faz isso. Então ele tinha que mostrar por figuras muitas coisas. Touros morriam, bodes morriam, bezerros morriam, tipificando a morte do Senhor Jesus. Tudo isso até se cumprir. Em Colossenses, né? Não lembro o capítulo e o versículo, mas eu lembro do que diz. Diz assim, que as coisas, tudo era sombra das coisas que se haviam de ver. Mas o corpo é de Cristo. Então, tudo aquilo que estava para trás era uma tipologia que ia significar Cristo, o corpo de Cristo. Se você colocar, indo ali, colocar uma, parecendo a sombra do irmão lá, está trazendo a sombra dele, é só uma sombra. Ele está lá atrás, ele não chegou. Mas a hora que ele chegar, tu vai ver quem é. Então, tudo no Antigo Testamento são vidas, são com pessoas, são tratamento de Deus, mas tudo para mostrar uma tipologia. Tudo é um trabalho de Deus na história, para chegar a mim e a vocês, e para nos mostrar que Ele tinha um povo zeloso, que Ele ia fazer uma redenção muito grande. O que eu quero dizer, vamos continuar aqui, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Os irmãos que querem acompanhar, irmãos, fiquem à vontade. Formando, olha aqui, ó, um Espírito. Uma pessoa só tem um Espírito. E aí... Está muito forte o vento aí, não? Não, tá bom. Está girando? Nossa. Formando, esse Espírito está o quê? Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos vivido de um Espírito. Porque também o corpo não é um, só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Olha aqui as divisões. O apóstolo está mostrando as divisões aqui. Ele está fazendo uma analogia do corpo humano, como somos nós, formando o corpo do Senhor Jesus. Não sou mão, não sou do corpo. Quer dizer, se eu sou tal coisa e eu não sou a outra, será que eu não seria do corpo? Não será por isso do corpo?
E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? O que ele quer dizer, irmão? Todo o corpo fosse olho. Irmão, quando nós limitarmos a presença de Deus em algo centrado, sem a cooperação dos demais membros do corpo, nós nos tornamos esse corpo só de olho. É nós que cheguemos, é nós que avancemos, é nós que falemos, é nós que caminhamos, é nós que ouvimos, é nós que cheiramos. Fica uma coisa, não é um corpo. Mas o Senhor formou o corpo, justamente colocou seus membros em seus lugares, para que todos tenham que trabalhar nesse corpo. Todos têm que funcionar para poder formar um corpo, irmão. E esse corpo é a igreja do Senhor aqui na cidade de Santa Maria, formada por vocês e por todos os outros irmãos que receberam o Senhor Jesus dentro do limite dessa cidade, formando um só corpo nessa cidade. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Então, todos os irmãos têm que ter espaço para servir. E esse servir, irmão, quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor vem em nós. E quando o Espírito do Senhor vem em nós, Ele nos dá consciência. Eu falei mal do meu irmão. Veio um choque da tua pessoa. Aí tu resolve a questão. A Bíblia diz que eu não pecar contra ti, vai a ele. Amém? E muitas vezes o Senhor nos dá esse choque e nós não queremos reagir a favor do Senhor. Muitas vezes reagimos ao nosso favor. Eu sei, eu faço, o meu orgulho é muito forte. Forte. Então olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha o orgulho do Senhor. Sendo Deus, não se igualou a Deus. Se fez homem. E na condição de homem, foi morto e morte de cruz. Esse é o nosso amado Senhor. E a gente pensa que agora que recebemos Jesus, agora tudo é bênção, tudo é maravilha. Não pense assim. Que agora, certa vez um irmão pregava no país e eles gostavam muito de arroz. E ele disse, e agora que somos cristãos, nós vamos ter bastante arroz. E o irmão disse assim para ele, pois é, agora a tigelinha de você vai se quebrar. Aleluia! O que quer dizer que a tigelinha vai ser quebrada? Agora nós precisamos trabalhar a nossa alma, irmão. A nossa alma é muito demasiadamente folgada. O Senhor nos salvou no nosso espírito, nos deu vida eterna, ninguém mais pode mudar essa situação. Está salvo para toda a eternidade. Agora, nós temos uma alma dentro de nós que tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada pelo Senhor. O Senhor precisa trabalhar essa alma. Como que ele vai trabalhar? É na conjuntura dos membros. Mas o irmão melhorou de cara feia. Amém, irmão. Não gostou da cara feia do irmão? Vai lá e dá uma mão nos membros. O irmão falou mal de ti. Quando ele chegar, oferece um chocolate. Irmão, só agindo dessa forma, as trevas vão ser expostas. Aleluia! Só agindo assim. Porque se a gente tratar mal por mal, Glória a Deus. só vamos colher o mal. O inimigo quer isso. O inimigo pode nos provocar. Mas se nós desviar o caminho dele, fazer que não está vendo, ele vai ter que dar no pé. Por que o Senhor Jesus disse assim, se te bater numa face, oferece também a outra? Porque se nós estivermos com o Senhor, é fácil de fazer isso? Não é fácil. Para a nossa alma não é fácil. Mas para o Espírito é fácil. Se nós, na hora, a Bíblia diz assim, irai, mas não pequeis. Não ponham o sol sobre a vossa ira. Podemos nos irar, porque o Senhor disse, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E assim, irmão, nós vamos crescendo espiritualmente, formando uns com os outros, nos anelando uns com os outros. Mas aqui ele não reúne conosco, mas ele é do Senhor. Então ele é meu irmão. Mas vem para
nós. Como vem para nós? Eu já sou teu, irmão. Nós já somos do corpo. Não existe o vem para nós ou vamos para nós. Porque se nós colocarmos isso, nós vamos formar uma seita, não uma igreja. Da maneira que nós queremos. Aí aquela pessoa vai ser obrigada, e não pelo Espírito. Isso precisa ficar, irmão, gravado dentro de nós. Porque quem trabalha, às vezes a gente passa um trabalho, ora, busca e quer ter comunhão, e quer que aqueles irmãos sejam como nós. Mas às vezes aquele irmão tem um processo muito longo na caminhada, que tem coisas que ele não vence. E às vezes a gente, em vez de ir lá e, irmão, vim aqui orar contigo. Senhor. E nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Não digo publicamente, mas convidar alguns dos irmãos que você seja mais achegado para orar com eles, irmão. Confessa com o irmão, com a irmã, as irmãs. Eu tenho essa deficiência, irmão. Irmão, eu falo do meu irmão, eu não consigo deixar, eu sei por isso. Me ajude, irmão, me ajude em oração. Tem irmãos na história, irmão, que se converteram e fumavam. Não conseguiam deixar o cigarro. Aí, certa vez, e tentava deixar. Eu tenho experiência minha nisso. Ali eu vou contar do irmão, vou contar a minha. Eu me converti faz muitos anos. E eu fumava. Fumava uma gana. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Mas eu chegava e dizia, Senhor, eu sei que quando tu morreu por mim, ou se quisesse que eu fumasse, tu tinha feito uma chaminé na cabeça. Mas isso aqui, Senhor, é mais forte que eu não consigo vencer. Mas eu sei que tu venceu. Lá na cruz tu cravou isso aqui. Tu já venceu por mim. E eu confesso isso a ti. E confessava, Senhor, e dizia, eu não vou carregar mais cigarro. Aí chegava perto do meu colega de trabalho, aqui vinha aquela vontade, mais forte que eu dizia, me dá um cigarro. E assim foi muito tempo, mas eu confessava para o Senhor. Eu dizia para o Senhor. Eu queria ser liberto. Aí chegou um dia, eu pus um cigarro na boca, irmão. Foi como se eu dissesse assim, eu ouvi as orações. De hoje em diante não vai precisar mais disso. Eu coloquei o cigarro na boca, me apodreceu a boca, irmão. Daquele dia em diante, não posso o cheiro do cigarro. Mas o que eu faria? Se eu tentar deixar com as minhas forças, a vontade fica dentro de mim. Porque não é o Senhor que está te libertando, é a tua alma que está tentando ajudar Deus. E o Senhor não quer fogo estranho, Ele não quer. Ele quer aquilo que Ele mesmo faz. Ele olhou para nós e não vejo nenhum justo sequer. Foi Ele que fez tudo. Nós não temos nada para fazer para Ele. O que nós vamos fazer para o Senhor? Só louvar e adorar o nome dEle. Bendizer o nome dEle. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada para Ele, se Ele não quer fazer em nós. Então é Ele que faz em nós, é Ele que estende a comunhão. Aleluia. É Ele que, através de conversa, temos aqui, falando com o irmão, face a face. É o Senhor que faz essas coisas. Glória a Jesus. O irmão não me conhecia, eu não conhecia o irmão, e eu nunca disse, Senhor, eu quero falar com os irmãos, eu não conhecia os irmãos. Aleluia. Mas quando te coloca na brecha, te coloca na posição e serve o Senhor com o coração puro, irmão, Deus prepara a tua agenda. Você não precisa, quando você estiver pronto. Agora, quando você estiver pronto, o Senhor não vai te levar de um lugar para outro sem saber o que tu vai falar. E é isso, Senhor, que o Senhor quer fazer em nós. O Senhor precisa trabalhar, irmão. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Fazer que nem Ananias. Mas, Senhor, Paulo é o perseguidor da igreja, o Jorge falava por dia. Como é que eu vou ir lá, Senhor? Esse cara aí matava os cristãos. Vai lá, rapaz. Vai lá, porque esse para mim vai ser um vaso. E aí ele vai ver o quanto é padecer pelo meu irmão. E engraçado, irmão, que quando ele perseguia, Paulo perseguia o Senhor Jesus, a igreja, ele perseguia os irmãos, né? Só que quando ele cai, lá em terra, lá, o que acontece? Saulo, Saulo, por que me persegues?
Puxa, mas eu estava perseguindo aquelas pessoas. Agora o Senhor se mostra para ele, para mostrar, irmão, mais uma coisa para nós ter certeza e convicção de que a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Amém, irmão? E um corpo, você não pode ferir seu dedo. Você pode até se machucar. Pode até arrancar um dedo, mas não é você que quer. Um membro jamais vai se levantar contra o outro. Porque ele está no corpo. O corpo não vai fazer isso. O corpo não vai fazer isso. Ele jamais vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai cuidar uns dos outros. Nós vamos ver mais adiante a palavra. Espero que os irmãos estejam entendendo, irmão. Amém. É bom a gente fazer essa pergunta, porque senão a gente fala e aí depois a gente vai para casa da gente, vamos para casa do mundo, não entendi nada que o irmão está falando. Não. Então, bom que a gente entenda. A ovelha rumina, quem conhece a ovelha sabe, né? A ovelha rumina. É bom que os irmãos, depois que termina tudo, os irmãos vão para casa. Não pegue o que eu estou dizendo, pegue o que a palavra está dizendo. Porque ela, lá na sua casa, você vai ver, puxa, o irmão estava falando a verdade. O Senhor estava falando a verdade. Aí vai confirmar, vai testificar. A Bíblia diz que a igreja tem que provar os apóstolos. Provar eles. Se são de Deus ou não. Aleluia. Entendeu? Isso serve para todos nós. Temos que nos provar uns aos outros. Aí se eu estou lendo bem, amém. Mas se eu estou lendo mal, o irmão está lendo comigo. Pode dizer assim, irmão, por um pouquinho. Aí parece que saiu fora. Está falando. Mas se a gente está falando dentro do contexto de Deus, irmão, é para nós todos, para nossa edificação. Porque não pensa que eu estou falando para os irmãos, isso aqui eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Porque não adianta eu querer chegar aqui e mostrar uma coisa para os irmãos e eu não viver, irmão. Hipocrisia. Seria uma hipocrisia. Eu vou falar uma coisa e orar, Senhor, não deixa eu falar. Eu não vivo. Eu não quero, fecha minha boca. Fala. Me põe em quarentena, então, mas não deixa eu falar aquilo que eu não estou praticando. Porque não adianta eu querer fazer que nem os fariseus, botar fardo no lombo dos outros e eles não tocar com um dedo sequer. E essa é a nossa realidade. Nós precisamos nos voltar. Glória. Em toda a história, irmão, Deus está trabalhando e está trazendo uma restauração. Louvado seja A vida da igreja, de todos os tempos para cá, vem sendo uma restauração. Deus está restaurando isso, até a plenitude da restauração for completa. Obrigado, Jesus. Vai ser na vida do Senhor. E nós estamos esperando o Senhor. Quem está esperando o Senhor? Aleluia. Amém. Glória. Glória. Aí, ó, isso aí. Temos que esperar o nosso Senhor. Glória. Ele é o nosso amado. Ele é o nos vendemos. E ele nos comprou. Não tem que nos pagar, irmão. Jamais pagaremos o que o Senhor fez por nós. Agora nós temos que ser constrangidos pelo amor do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Trabalha em mim, Senhor. Eu quero ser teu servo, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero ser somente um vaso nas tuas mãos. Tu faz o que tu quer. Tu trabalha da maneira que tu quer na minha vida. Irmãos morreram, pagaram um preço muito caro e morriam glorificando a Deus. Imagina se o Senhor permite um tipo de perseguição que a igreja primitiva, vamos colocar, passou. Será que alguns de nós hoje passaríamos? Nos renderíamos ao Senhor? Diz que tinha irmãos presos, enquanto outros eram levados. Quem estuda a história da igreja chora, irmão. Tinha irmãos presos e outros eram levados e demoravam para levar eles. E eles diziam assim, ó, por que levaram nossos irmãos e por que não vem levar nós também? Estou arrepiado, irmão. Aleluia. Será que eles amavam o Senhor? E eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Estou disposto a abrir mão de tudo pelo Senhor. Isso precisa ser trabalhado em nós. Porque nós somos muito superficiais. Às vezes nós falamos uma coisa e logo ali tropeçamos e botamos tudo fora. Mas o Senhor quer nos chamar. O Senhor quer nos chamar para dentro dessa comunhão. Irmão, e o crescimento nessa comunhão é só no culto. Aleluia. Uma brasa, eu já te falava, uma brasa sozinha
não resiste. Ela se termina e a Cida fica por cima dela. Mas quando uma brasa é encostada na outra, o Senhor vem, usa um vaso, um irmão e ó. Glória a Deus. Começa a pegar. Aí vem outro irmão e dá outra injeçãozinha, bota mais uma lenhazinha ali. Aí vem outro irmão e bota mais uma lenhazinha ali. E aí a igreja está pegando fogo. Glória a Deus. A igreja está pegando fogo porque um suprindo a necessidade do outro. E isso não é prático, isso não é só uma teoria. Isso é praticado. Amém, irmão? Amém. Vamos continuar aqui, irmão. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Viu? Quando a gente quer fazer tudo, o Senhor não deixa nada para os demais irmãos, aí a gente fica sozinho, irmão. A gente não consegue entender que todos os demais têm parte do trabalho. Mas isso é um trabalho espiritual, não é um trabalho forçado. Quando tu te alista, diz, eis-me aqui, como está falando, Senhor, faça o teu trabalho na minha vida, me usa. Isso é espiritual. Nem todos têm uma visão espiritual. A gente precisa ganhar uma visão espiritual do Senhor. Para ver que a igreja, ela é espiritual, ela é casa de Deus espiritual. Ela não é desse mundo. Ela está nesse mundo, mas ela veio do céu. Um dia vai morar nesse mundo, nessa terra, sim. Porque ela vai descer para a terra. Mas isso tem um tempo. Tem um tempo no Senhor. Mas enquanto nós temos aqui, enquanto o Senhor não vir, nós precisamos corroborar uns com os outros, amando uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, como diz lá em Efésios 4. O apóstolo diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, preservem a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E não é para nós formar essa unidade. Essa unidade já está no Espírito. Tá? Já foi dada para nós. Nós não temos que inventar ela. Nós só temos que praticar e guardar ela. O que nós não podemos fazer é unidade de fé. Porque se nós formos fazer unidade de fé, nós vamos inverter o quadro e vai dar zero. Aí dá tudo errado. E é o que muitos irmãos têm feito na história. Entende? Por isso tem tanta divisão, irmão. Tem tanto nome esparramado por tudo. Aí duas casas, uma diferente da outra, e nenhuma sabe o que está acontecendo com a outra, irmão. Isso é igreja. É assim que nós vamos trazer o Senhor Jesus de volta. O Senhor fica de braço cruzado. Aí a gente vai, Senhor, eu quero uma casinha, mora aqui, fica aqui, Senhor. Aí o outro faz a mesma coisa. Aí o Senhor fica assim, parece que eu vou morar, agora eu vou. Eu quero tudo. Eu quero ser um povo. Aleluia. Isso é sério, irmão. Isso é sério. E infelizmente, irmão, dentro, às vezes, de algo sadio, um povo sadio que está buscando Deus, ainda assim a carne predomina. Porque você levanta um grupo, você divide com o irmão, vai lá e funda outra. Funda outra seita. Porque sair da igreja ele não pode. A não ser que ele vá para outra cidade. Aí sim. Aí eu saí da igreja da onde? Da igreja de Santa Maria. Fui lá para a igreja de Livramento. É os limites, nós temos que entender quais são os limites aprovados na palavra do Senhor para a separação de uma igreja. Estou falando isso para os irmãos aqui, para poucos irmãos aqui. Mas eu tenho falado isso constantemente. Irmãos no passado falaram isso. A vida da igreja, dessa plena comunhão de atos, nunca morreu, irmão. Deus sempre levantou na história homens que morreram, pagaram o preço para manter a unidade da igreja. Morriam, muitos morriam. Muitos se reuniam em caverna. Se os irmãos comprarem os livros da história da igreja, vocês vão ficar chorando por ver tantos reavivamentos que houve e aonde foram parar os reavivamentos. Começou com pessoas maravilhosas e terminou um desastre. Por causa de não se suportarem uns aos outros. Em amor, diz o apóstolo Paulo. Suportarem uns aos outros em amor.
que é amor para nós, irmão? O que representa amor para nós? Amor é aquele que fala mal de ti, fala 2 vezes mais dele. Certa vez um irmão Christian Shen, o servo de Deus, estava estudando na faculdade. Um colega dele disse uma palavra para ele, deixou ele uma semana. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Deixou ele uma semana pensando. Ele disse assim, tudo bem. Me disse uma palavra, me deixou uma semana. Mas eu vou dar o papel que eu vou deixar ele um mês pensando. Quando ele terminou de dizer isso, o Espírito Santo disse para ele assim, como tu é diferente de mim? Que ele falou com ele. Como tu é diferente de mim? Vai lá ganhar ele, rapaz. Desce com ele. Para te ganhar ele. Aleluia. Se tu vai lá dar pau nele, o que vai acontecer? Vai perder ele. Aleluia. E ainda vai pecar contra o Senhor, porque se eu já me dar 5 minutos aí, eu vou arrebentar aqui. Isso não pode acontecer com você. Eu estou falando de uma maneira simulada, entendeu? Os irmãos entenderem. Mas isso foi verídico, irmãos. Esse fato foi verídico. O que o Senhor disse para ele? Como tu é diferente de mim? Quem sabe quantas vezes o Senhor está dizendo para nós, como o Fábio é diferente de mim? E o Fábio ele insiste. Como é triste isso na nossa vida. Por isso que o Senhor precisa tratar a nossa alma. Se nós não deixar o Espírito mesclar com a nossa alma, como que nós vamos trazer um avivamento, irmão? Um homem cheio de Deus traz um avivamento para o país. Aleluia! O irmão Zezinho falou alguma coisa? Irmão Andrezinho. Eu chamo o homem de Zezinho. Jesus. Ele falou isso lá aquele dia, né? Na reunião. E é verdade, irmão. Um homem cheio da graça de Deus traz um avivamento para o país. Aleluia. Mas ele tem que ser quebrantado. Eu não quis falar, mas o irmão de Manilo conta, alguns irmãos contam, que só a presença dele na reunião não precisava ele falar. Então, tanta graça que emanava desse homem. Mas morreu na prisão. Sabe o que é, irmão? Os próprios irmãos, acusaram de muita coisa, coisas que não eram nada verdade. E ele não se defendeu. Foi preso, condenado a 15 anos de prisão. E quando completou os 15 anos, me dá a estrutura dele e disseram para ele assim, ó, não pode falar de Jesus. Não pode falar disso. Ele disse, então eu prefiro ficar. Ficou mais 5 anos lá. Irmão, tu chora quando lê a biografia desse homem. E ele escreveu, o Senhor curou ele de um eczema pulmonar. Trabalhou na vida dele. Curou ele. Mas ele tinha angina pectoris. E essa o Senhor não curou ele. E ele veio falecer dessa enfermidade na prisão. E na noite antes dele falecer, ele pegou, escreveu assim, ó, Jesus Cristo, a maior verdade de todo o universo. Morro-se, mas não nega a minha fé. Foi bastante naquela noite que faleceu. Com 71 anos de idade. Homens, irmão, fizeram essa visão que a gente está falando aqui, ó, que viram isso. Hoje os livros dele são mais conhecidos que ele, porque ele teve 30 anos de ministério só, mas ele deu tudo para o Senhor nesses 30 anos. Tudo que ele podia dar. Viveu para o Senhor 30 anos. Hoje tem gente que tem 50 anos, 60 anos de ministério, mas ele viveu 30 e equivale a quem tem 80 anos de ministério. Porque os livros dele circulam para o mundo inteiro, irmão. Todo mundo compra os livros do Watchman. Porque Deus os anunciou. Fez uma transformação tão grande. De 3 membros na China, irmão, na China, foi mais para 70 mil em 20 anos. Através do ministério dele. Claro que o Senhor deu cooperadores para ele. Deu muitos cooperadores para ele. E juntos, ele queria ganhar toda a China. Ele queria ganhar toda a China. Esse homem, quando ele tinha
Ele se converteu com 17 anos. E ele tinha medo de se converter. Por que ele tinha medo de se converter? Ele disse, o dia que eu me converter, eu vou dar tudo que eu tenho para Deus. E ele tinha medo de se converter. Mas um dia, a luz de Deus desceu sobre a vida dele. E ele se entregou, irmão. Aí a gente fica vendo esses homens, como a gente ganha vendo esses homens, como eles motivam o coração da gente. No espírito, é claro. Não é para querer copiar ele, porque se você não tem o Espírito Santo, você vai copiar o que morreu lá pelo Senhor Jesus. Mas não vai. A alma vai peneirar. Mas o Senhor trabalha em nós e Ele nos dá um carinho tão grande que a gente não tem como fugir dele. Ele nos constrange e não tem como nós fugir da presença dele. Não tem como. É como se o Senhor fizesse um braço de fogo na nossa volta. Não pode parar, para cá e parar, só que está aí, diante do Senhor. Nós temos erro, quem não sabe disso. Nós erramos, nós somos pecadores. Toda hora. Mas toda hora nos confessamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Ele é fiel e justo. E a purificação dos nossos pecados está no sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, tá, irmão, estou falando sobre a unidade inerente do corpo de Cristo. E seus membros com suas funções. E nós possamos acolher isso, irmão. E quem sabe aqui tem irmãos que sabem disso muito melhor que qualquer um outro. Mas quem sabe o Senhor está regando um pouquinho mais desse conhecimento. Quem sabe nós sabemos muitas vezes e não praticamos. Mas quem sabe agora o Senhor está regando um pouquinho mais e não. O Senhor está nos alertando. Vamos praticar, vamos viver. Sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Irmão. Sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Não tem nada que nós possamos fazer para dizer assim, eu fiz tal coisa. Vai chegar um dia que nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos. O Senhor disse assim, muitos me dirão naquele dia. Ele está falando para discípulo, ele não está falando para incrédulo, não. Mas Senhor, olha o que ele está dizendo, Senhor, discípulo. Senhor, Senhor, nós fizemos isso no teu nome, nós fizemos aquilo no teu nome, nós fizemos aquele outro no teu nome. Ele vai dizer assim, apartai-vos que não vos conheço. Não vos conheço. São filhos, são salvos, mas não estava de acordo com a vontade do Senhor. Não tem nada no reino para ele, irmão. Imagina nós trabalhamos a vida inteira aqui na terra e quando chegar no dia do reino do Senhor, nós não podemos entrar, o Senhor fechar a porta do reino para nós. Vamos dar a eternidade lá no futuro, na ressurreição de toda a história. Mas no reino, os 1000 anos, vamos ficar isolados dos 1000 anos. Por isso que o Senhor está falando isso. Aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Não quer dizer que vai abandonar a tua família, mas colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor em primeiro lugar. Amando a tua filha, amando a tua esposa, amando o teu esposo, amando a tua nora, teu sogro, todo mundo. Mas em primeiro lugar o Senhor. E ele disse que se a gente não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Irmãos, como nós nos sentimos, mas iríamos nos sentir se o Senhor falasse isso para nós. Imagina isso, a gente caminhando, procurando com santidade, muitas vezes, buscar o Senhor, e aí chegar lá naquele dia o Senhor pode dizer assim, não te conheço. O Senhor não está dizendo aquilo ali para jogar no inferno. O Senhor está dizendo que a obra dele não coincide com aquela vida. Então ele não aprovou. Tem tanta coisa na palavra do Senhor que muitas vezes a gente interpreta errado. A gente gosta muito de infernizar. Não é verdade? Primeira coisa, está no inferno, vai no inferno, evita. Mas o Senhor não faz isso, irmão. O Senhor não faz isso com o seu filho. Um pai corrige um filho ainda humanamente falando. Meu filho não vai ali. Eu vou. Então vai. A vara pega ele. E assim Deus faz com nós. Deus nos disciplina. Se nós não aceitamos a palavra e praticamos, o Senhor vai nos disciplinar. Vai nos disciplinar. Porque Ele é o Pai e Ele está fazendo isso por amor. Por amor. Amém, irmão?
Quero que os irmãos entendam. Talvez o que está passando para vocês é muito pequeno. Mas é a palavra do Senhor Jesus que nós temos dentro, vocês têm ela na mão de vocês. Vocês podem adquirir, olhar. Deixa eu só incluir mais um pouquinho aqui, bota um pouquinho ali. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus. Agora, pois há muitos membros, mas um só corpo. Não sei se eu já li esse versículo. 16, eu acho. Não, acho que eu estou no 21. Né? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Viu só? Isso aqui o Senhor está falando para membros. Paulo está ensinando os coríntios. Sabe por que Paulo está fazendo isso aqui, irmão? Só para a gente fazer um pequeno comentário. Quando começa a carta, o apóstolo endereça a carta para a cidade. Todos os santos, santificados, Cristo Jesus, que vivem em Corinto. Mas aí o que acontece? Eles começam a ter problema na igreja. Aí começa a vir Paulo prega em Corinto. Aí vem Apolo, prega em Corinto. Aí vem Cefas, prega em Corinto. Aí uns diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Paulo disse assim, leite que vos deis a beber, não comida sólida, e nem agora ainda pode comer. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, de Cefas, de Apolo, não sois porventura carnais? Olha a profundidade, se a gente parar para estudar em nossas partes. Não andar segundo os homens. Os homens dizem isso. Mas Paulo não aceitou isso. Paulo não aceitou isso. Ele condenou isso. Quem somos nós? Ministro através de quem vocês creram. Mas é Deus que deu o crescimento para vocês. Você não pode ser Deus, nem de Apolo, nem de ninguém. Nós somos só ministro que ministrou vocês aqui. A igreja se levantou através do nosso ministério aqui. Mas vocês são de Cristo, Cristo de Deus. Vocês não são nossos, mas pode surgir um grupo que diz assim, ó. Nós somos de Cristo. Olha a percepção de Paulo. E outros dizem, eu sou de Cristo. É bonito dizer eu sou de Cristo, mas que aquele que ainda não entendeu o que diz que é de Paulo, incluindo ele naquele que é de Cristo, incluindo aquele Apolo que ainda não entendeu, naquele que é de Cristo, e incluindo aquele Pedro, Cefas, naquele que é de Cristo. Quando nós dissermos, eu sou de Cristo, e colocamos todos os irmãos de dentro da localidade, da cidade, na nossa comunhão, aí então nós estamos entendendo que é o corpo de Cristo. Mas se nós tivermos a nossa comunhão separada dos demais, isso, irmão, isso é tão sério que até nasci aplicado isso. Por causa de não conhecer o que ele está fazendo, há muitos fracos e doentes, e alguns que dormem, por não discernirem o que é o corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus não é só nós aqui, irmão. Isso aqui é muito pequeno. Quanto do Senhor tem salvo dentro da cidade que nós nem conhecemos? Mas quando nós vamos participar do povo, nós temos que incluir todos eles na nossa comunidade. Todos eles. Porque eles são do Senhor. E isso é espiritual, irmão. Isso não é porque você está vendo, irmão. Você está orando porque você não está vendo, mas você sabe o que é o corpo de Cristo. Aí você tem entendimento verdadeiro do que é o corpo de Cristo. Porque não adianta a gente ter conhecimento e a cabeça ficar desse tamanho e não praticar. Para resolver de quê? Nós ficamos deficientes. Porque a nossa cabeça se incha de conhecimento. Conhecemos tudo, falamos de tudo. Falamos com as mortes, falamos de anjos, falamos de tudo. Mas não praticamos nada. O que o Tiago diz, né? Não ser somente ouvinte da palavra, mas praticando.
Isso é para nós, Fábio. Não estou dizendo para os irmãos, né? Eu estou junto com os irmãos nessa pegada. E é uma tarefa para nós. É uma tarefa para nós. Amém, irmão? Uma palavra mais aqui. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Olha o que ele está falando. Aquele que a gente acha que é menos decoroso em nós cuidamos dele com mais diligência ainda. Ah, eu não vou cortar minha unha, porque vai me doer. É menos decoroso. Mas está no meu corpo. Ah, eu não vou arrancar, não. E os que reputamos menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, ele está falando. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então, essa honra que ele está falando aqui é comigo, com minha irmã, alguém que está chegando. Condescender quando a pessoa está chegando, nós temos que condescender com ela, descer lá embaixo, na altura do conhecimento dela, para depois ela vem crescendo, aí nós vamos crescendo com ela. Ainda que o nosso conhecimento está lá em cima, mas nós condescendemos com ela. Para vir crescendo com ela. Lembra quando Jacó saiu? Tinha as ovelhas grandes, os filhotinhos. Não, vamos ter que devagar, porque os filhotinhos têm que acompanhar as mães. Que coisa, irmão. Como Deus ensina a gente, assim, com simplicidade. Deus é tão simples, e Ele quer nos ensinar com simplicidade. Falar dentro de nós, com simplicidade. A nossa comunhão é no Espírito, não é na carne. Quando um irmão está com o outro, é pelo Espírito. Para ter comunhão, é para orar junto, é para interceder junto. Você junta um grupo de irmãos de oração, os irmãos têm que ver sobre o que vão orar. Enquanto não, aquilo que estão orando não se concretizar, não parem de orar. Aí você concretizou, outro motivo para oração. Continuar. E é assim que é a igreja. Amando uns outros. Amém? Amém. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Repara aqui, os membros cuidando uns dos outros, se preocupando uns com os outros. Isso é importante no crescimento da vida da igreja. Quando você percebe que você conhece o corpo de Cristo, você vai se dar conta que você não pode fazer nada sozinho. Porque você é um corpo. Você faz parte do corpo. Para você formar aquele corpo, você tem que estar lá. Então você não pode fazer nada sozinho. Tudo é, como seu irmão, temos junto e misturado. Às vezes parece supérfluo essa palavra. Juntos e misturados. Vivendo uma vida com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus e no Senhor Jesus. Amém, irmão? Eu passo a palavra para o irmão que quiser orar, irmão. Fique diante do Senhor. Em nome de Jesus. O irmão possa entregar essa palavra para o irmão. Amém, irmão? Amém, amém. Palavra maravilhosa. Falou muito comigo, irmãos. E tive a humildade de repetir com a igreja isso. Que eu me sinto como se tivesse um corpo incompleto.
Porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre defendo e prego uma tese desse junto e misturado, para que nós temos junto no mesmo união, no mesmo espírito. Aleluia. E eu sempre fui homem até quando eu não era pastor ainda, não era missionário. Tive essa carreira que eu passei, passo a passo. E eu sempre usei essa frase, e vou continuar usando aqui, que eu sempre fui homem que quando eu saí para fazer uma coisa, eu fiz. Eu não olhei para trás. Aleluia. Tudo que eu almejei fazer, eu fui e construí. E dentro da obra de Deus eu uso a mesma formação, que aquilo que nós começamos juntos, nós temos que terminar juntos. Então, eu digo que eu sou um corpo que falta membro, porque está faltando membro comigo. Bem, mas Deus sabe de todas as coisas e conhece o meu coração. Né? Eu vou, antes de decidir a live, nós vamos encerrar. Eu vou pedir para a missionária Ronilda, que feliz aqui hoje está aqui conosco, decidir esse culto de oração, em oração. Amém? Vamos receber a serva de Deus com palavra. Aí depois nós decidimos a live. Vamos deixar ainda a live para o pessoal que eu vi que tem bastante gente assistindo ali e que vão ser abençoados aí dentro do celular também através desse culto. Né? Ali a Dilma Martins, que é tia do Mateus. Muitos nomes também eu repetir, Rodrigo Batista, Leandro Miller. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos levar nosso pensamento em oração. Glória a Deus. Para despedir do Senhor, não daqui, da casa do Senhor, de Jesus. Para despedir desse culto maravilhoso que nós tivemos a alegria de ver o irmão falar da palavra do Senhor e falar com cada um de nós nesta noite. Glória a Jesus. Ver o nosso pensamento ao Senhor. Grandioso Deus e Pai Celestial, Deus maravilhoso. Somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui, Senhor, te adorando e louvando, Senhor. Filhos e reinas, Senhor, para nós sempre. Continua, Senhor, com cada um de nós, Senhor, dando sabedoria da Tua palavra, Senhor, a cada dia, Jesus. Nós ensinamos, Senhor Jesus querido, a seguir em frente, Senhor, não olhar para trás e nem para os lados, mas olhar firmemente para frente, para Ti, Senhor Jesus querido, fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor Jesus querido. Continua conosco, Senhor, e avivando a Tua obra nas nossas vidas, Senhor, olhando por cada um de nós, Senhor, nesta noite, Jesus. Continua conosco, abençoando nossos lares, abençoando nossos familiares, Senhor Jesus querido, abençoando, Senhor, aleluia, a cada um de nós, Senhor Jesus amado, que nós possa, Senhor, sempre fazer a Tua vontade, Senhor Jesus querido, ouvir a Tua voz, Senhor amado, não fazendo as coisas de nós mesmos, mas fazendo todas as coisas dirigidas por Ti, Senhor Jesus, porque Tu vives e reina para todos sempre, meu Senhor. Eu te espero guardado, Senhor, na Tua grande e gloriosa paz, Senhor Jesus querido, e não venha levar nosso guardado para nosso lar, Jesus amado. Oh Deus poderoso, nós somos gratos a Ti, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por a Sua presença em nossas vidas a cada dia, Senhor. Somos gratos a Ti e lhe agradecemos, meu Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Jesus. Nos guarda no Teu sangue, Senhor amado. Amém. Amém, Jesus. Agradeço então a presença de todos. Vamos despedir a live, já dou os avisos aqui. Muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês aí na live. Se eu esqueci algum nome, mas Deus está vendo você e está abençoando você dentro do teu lar. Você tem uma noite repousada nos braços do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.